Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Olá pessoal, eu sou a professora Renata de Geografia e o primeiro tema que nós vamos trabalhar é a geografia política do mundo atual. O mundo ele passa por diversas transformações, especificamente após a Segunda Guerra Mundial, um período muito importante para essa organização mundial. E um dos temas que nós vamos ver hoje é as diferentes formas de regionalizar o espaço mundial. Vamos lá então. Bom, o que foi o período da Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período após a Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia mundial, ou seja, disputavam, o poder do mundo. Onde a União Soviética, ela teve como implantação o socialismo, o sistema econômico socialista, e os Estados Unidos, o capitalismo. Por que essas duas potências estavam disputando a hegemonia mundial? Porque os dois, eles quase não foram afetados pela Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, especialmente, ele não sofreu muitos danos territoriais. Na verdade, os Estados Unidos, ele se beneficiou com a Segunda Guerra. Afinal de contas, ele estava fornecendo produtos industrializados, capital, empréstimos para os países da Europa que estavam aí sendo destruídos pela guerra. Enquanto, então, a União Soviética, ela se tornou aí uma referência, em virtude da sua atuação militar no período da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, um país socialista, característica de país socialista é isso, investir em armas nucleares, em exército e tudo mais, ok? Bom, pessoal, então o período da Guerra Fria surge, como eu já disse, após essa Segunda Guerra Mundial, ok? Disputa entre capitalismo e socialismo, lembrando que o capitalismo era uma característica dos Estados Unidos, um sistema econômico defendido pelos Estados Unidos, onde ele queria implantar esse sistema, expandir esse sistema pelo mundo, e a União Soviética que defendia aí o socialismo, beleza? Um país socialista que estava ali com um sistema, um projeto totalmente diferente do capitalismo e também queria intervir nos diferentes países do mundo. Esse período, pessoal, eles queriam essa disputa, mas ele, como o nome diz, Guerra Fria, ele foi um período pacífico, onde não teve uma atuação direta, onde não teve conflitos militares diretos. Ou seja, Guerra Fria foi um período de disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, e não disputa militar. Indiretamente, ocorreu sim conflitos, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas diretamente não. Então foi mais uma disputa ideológica, beleza? Bom, pessoal, nesse período de Guerra Fria, o mundo ele ficou regionalizado de forma bipolar, ou seja, dividido em dois polos, o polo socialista e o polo capitalista. Então, a ordem mundial do período da Guerra Fria era chamado de bipolar, beleza? Como eu disse, as intervenções, então, os conflitos, eles foram indiretamente, e nós temos como exemplo esses conflitos. A Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, pessoal, foi uma guerra em que dividiu a Coreia em dois países. A Coreia era um único país. A parte norte, ela estava mais aliada à União Soviética, mais aliada à China, e a parte sul estava mais aliada ao Japão e aos Estados Unidos. Então, essa divisão de ideologias dentro do país fez com que surgisse um conflito, que foi a Guerra das Coreias, que durou 3 anos, especificamente, assim, vamos dizer, diretamente, de 1950 até 1953, onde ocorreu a divisão da Coreia em 2 países, Coreia do Norte, hoje socialista,
Coreia do Sul, hoje capitalista, beleza? Mas lembre-se, essa guerra acabou, mas a disputa ainda ela acontece, né? A Coreia do Norte não aceita se tornar capitalista, não aceita ceder ao socialismo. Os Estados Unidos pressionam isso, a Coreia do Sul também tenta esse acordo, mas é difícil. Então eles mesmos continuam aí essa disputa, indiretamente essa guerra, beleza? Outra guerra que aconteceu foi a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos acabou perdendo esse conflito, né? Os Estados Unidos mais fraco na questão militar, o exército dos Estados Unidos entra numa mata muito úmida, temperaturas muito baixas, então os Estados Unidos se perde dentro da mata, ele vai ter seus armamentos molhados, e aí acabou que os Estados Unidos perdeu essa guerra porque a União Soviética conseguiu dominar em torno da mata e acabou ganhando esse conflito. Revolução Cubana, né, que foi quando Cuba se torna socialista, e aí vai ter esse fortalecimento na América, beleza? Hoje é o país socialista aqui do continente americano. Bom, pessoal, outros conflitos, né, indiretamente que aconteceram foram as tentativas, né, de implementar o socialismo nos países neutros, como, por exemplo, o Brasil. E aí veio, então, a intervenção militar, beleza? Então, um exemplo que a gente tem aí é a ditadura militar no Brasil, beleza? No Chile e também em outros países. Bom, o período da Guerra Fria, pessoal, ele durou bastante tempo, mas ele foi perdendo forças quando o socialismo, na verdade, está perdendo força, né? Ele foi acabando quando o socialismo foi perdendo forças, beleza? A União Soviética, pessoal, socialista, sofreu uma crise econômica muito grande. Então, já podemos destacar isso daqui. Foi mal? Uma grande crise econômica. Por que que a União Soviética sofre essa crise econômica, pessoal? Porque o socialismo, ele acabou se enfraquecendo, tá? O sistema socialista, como eu disse, ele investia muito em armamentos, em indústrias de base, ele não tinha uma diversidade muito grande, bens de consumo não duráveis, beleza? E aí acabou que a população foi entrando em grandes problemas, fome, desemprego, né, falta de qualidade de vida. Então, o sistema socialista ele começa a se enfraquecer. A população tenta migrar para a Europa Ocidental, né, a Europa capitalista, mas obviamente que ela não vai conseguir por conta do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha, e também por conta da fiscalização da barreira, né, que existia aí entre a União Soviética e os países do Oeste Europeu. Ok? Então, olha só, pessoal, voltando aí, essa questão da crise do socialismo, a gente tem a queda da produtividade de bens de consumo, beleza? Nós temos também a questão do alto investimento em armamentos, como eu já tinha falado. E temos também a defasagem nas tecnologias, porque o sistema capitalista estava muito mais acelerado na tecnologia, nos avanços de pesquisa, ok? Bom, o que vai firmar o fim da Guerra Fria? A queda do Muro de Berlim, beleza? O Muro de Berlim, pessoal, que separava, então, a Alemanha. A Alemanha Oriental era socialista, a Alemanha Ocidental era capitalista. Então, a queda do Muro de Berlim foi um marco aí para o fim da Guerra Fria, que aconteceu em 1989, beleza? Então, ele separava aí tanto os países da União Soviética, né, tanto os países capitalistas quanto os países socialistas, beleza?
Bom, pessoal, essa derrubada do Muro de Berlim, ela foi feita pelos povos, tá? Por que pelos povos de ambas as partes? Seguinte, galera, muitas pessoas que ficaram do lado socialista, elas foram para lá forçadas. Elas viviam afastadas dos seus familiares e começaram a passar fome, a viver uma realidade muito difícil. Então, eles não queriam continuar ali. Enquanto as pessoas do lado socialista viam que isso era uma degradação, né, para a população, uma situação constrangedora para aquela população que vivia ali. E tinham familiares, por exemplo, que ficavam do lado socialista. Então, eles queriam o melhor para essas pessoas. E aí, essa derrubada, então, ela vai acontecer pela população, como você pode ver aqui nestas duas imagens, beleza? E aí, né, o exército soviético querendo aí controlar a situação, beleza? Então, a queda do Muro de Berlim foi um marco para o fim da Guerra Fria, que acabou oficialmente em 1991, quando a União Soviética ela finaliza mesmo. E aí ela vai se separar em outros países, beleza? Bom, pessoal, vamos entender então a nova ordem mundial. Como que os países eles se organizaram, se classificaram. Tranquilo? Bom, podemos então dividir após o período da Guerra Fria o planeta em 3 organizações. Organização unipolar, ou seja, um único polo, que no caso foi o vencedor da Guerra Fria, que foi os Estados Unidos. Podemos dividir os países em multipolar, ou seja, vários blocos, vários polos, beleza? E esse unimultipolar, ou seja, temos aí os Estados Unidos e temos também outros polos importantes. Vamos entender agora cada uma dessas organizações, desses agrupamentos, beleza? Essa nova ordem. Bom, pessoal, então, após a Guerra Fria, né, onde a União Soviética entrou em crise, o socialismo deu errado, os Estados Unidos ele vai se tornar a principal potência, beleza? Então, ele se torna a principal potência econômica. Sendo assim, para alguns especialistas, esse período ficou conhecido como ordem unipolar, ou seja, o mundo estava totalmente sob controle dos Estados Unidos, ok? O sistema capitalista. E aí, galera, a gente entra numa realidade que possivelmente vocês vão relacionar muito isso com o dia a dia de vocês. É o seguinte, após o vencimento dos Estados Unidos na Guerra Fria, ele passa a implementar modos de vida, beleza? Os modos de vida que foi um plano deles, né, chamado American Way of Life, modo de vida americano, e eles vão inserir isso pelo mundo inteiro. Como que era esse modo de vida? O cinema trazia filmes com o modo de vida americano, consumo de fast food, tecnologia, diversidade de produtos e tudo mais. A questão da moda, a questão da música, né, o rock, enfim. Então, esse regime econômico aqui que dominava o mundo, ele também se inseriu aí nos países e até no modo de vida da população, beleza? Bom, essa nomenclatura então, pessoal, ela vai ser, não vai ser concordada por todos, beleza? Por quê? Porque alguns acreditavam, então, que os Estados Unidos, ele era uma potência econômica. Outros já acreditavam que existiam outros outros polos importantes, tanto econômico quanto militar, beleza? E aí eles vão classificar como multipolar. Então, por exemplo, existia país como o Japão e a China,
beleza? E esses dois países tiveram um grande avanço econômico. O Japão, pessoal, ele cresce principalmente por conta do incentivo dos Estados Unidos, né? O Japão, ele vai perder a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai destruir o Japão e vai reerguer ele com a ajuda econômica. Por que os Estados Unidos faz isso? derruba, depois levanta, para justamente o Japão não se tornar uma potência socialista. O leste do mundo, né, que é a região aí da Ásia, ela era de maioria socialista. E o Japão, os Estados Unidos tinha que criar um polo capitalista ali. Então, por isso que os Estados Unidos vai fazer isso com o Japão. O Japão se ergue como um sistema capitalista e vai tentar influenciar os outros países, beleza? Então, foram dois países aí que foram também de crescimento muito econômico. Então, essa nova regionalização aí resultou no crescimento de outros polos econômicos, né? Então, não aceitam que os Estados Unidos é o único polo econômico. Por isso, região multipolar, regionalização multipolar. Vamos lá, então. Regionalização unipolar, alguns estudiosos defendiam que os Estados Unidos era a única potência econômica mundial. Regionalização multipolar é porque outro grupo de pesquisadores, economistas, acreditavam que os Estados Unidos não era o único polo. Tinha também Japão e China, beleza? Bom, e ainda tem a outra regionalização, que é a chamada unimultipolar, beleza? Essa regionalização, pessoal, para alguns pesquisadores, para alguns geopolíticos, é a melhor regionalização de se usar. Por quê? Nenhuma nação no mundo possui aí o mesmo poder econômico e poder de guerra, tá? Poder de armas, tanques, equipamentos aí voltados para o setor militar. Beleza? Então, essa regionalização, pessoal, ela vai, logicamente, destacar os Estados Unidos como uma potência econômica, juntamente com a União Europeia, Japão e China, beleza? Mas porque acreditava também nesse poder militar desses países, beleza? Vale ressaltar que não há uma definição da qual dessas teorias ou nomenclaturas é a correta. Tudo isso é posicionamento, né? É linha de pesquisa de pesquisadores, não é uma definição exata. É o que eles acreditam ser. E a ascensão da China, pessoal, nos últimos anos, ela provou que realmente a regionalização unipolar, ela não deve ser usada. Afinal de contas, a China ela tem passado por uma ascensão econômica muito forte, juntamente aí também da recuperação da Rússia, né? Que a Rússia ela tem crescido, está em ascensão aí econômica, beleza? Passou por uma crise nos anos 2008, né? Já desde 2008 a Rússia vem passando por uma crise juntamente do Brasil, a crise dos commodities que a gente fala, que é a exportação de produtos primários, mas comparado com o período da União Soviética, né, que vivia ali a Guerra Fria, a Rússia tem melhorado muito. Bom, pessoal, e uma outra regionalização é a chamada regionalização Norte-Sul. Essa regionalização ela foi criada aí para definir, na verdade, para substituir a outra regionalização que era em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Bom, essa primeira regionalização aqui, pessoal, ela dividia os países de primeiro mundo, que eram os países de ordem capitalista, beleza? Então, primeiro mundo eram as potências capitalistas, beleza? Estados Unidos, por exemplo. E os países de segundo mundo eram as nações socialistas, tá? Enquanto os de terceiro mundo eram os países neutros, né? Os países aqueles que não estavam nem de um lado e nem de outro, certo? Então, essa regionalização aqui, ela vai ser criada no período da Guerra Fria,
ok? Temos aqui, então, essa classificação em países de primeiro mundo, que são os amarelos, Canadá, Estados Unidos e o oeste da Europa, os países de segundo mundo, que são os países socialistas, e os de verdinho aí, que são os terceiro mundo, que são os países neutros, beleza? Hoje, os países bem pobres. Bom, só que essa regionalização, pessoal, ela acaba, né, regionalização de países de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela acaba após a Guerra Fria. E aí vai surgir, então, uma regionalização para substituir isso. Eles perceberam, pessoal, que os países mais desenvolvidos, né, os países mais ricos, eles estavam na parte norte e os países subdesenvolvidos no sul, ok? Então, eles vão criar essa regionalização, ok? Bom, os países que estão na parte norte do planeta são Estados Unidos, União Europeia e Japão. E eles são representados aí como países desenvolvidos, países do norte, porque eles têm um elevado PIB, ok? Então eles vão ter aí boas condições econômicas, tá bom? Lembrando que ter boas condições econômicas não significa ser um país com total qualidade de vida, não. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Já a parte sul, né, que era aí os países abaixo da linha que dividia, eles representavam então os países que tinham grandes problemas sociais, atraso econômico e entre outros, ok? Ah tá, hoje em dia, pessoal, esses países eles passam por algum crescimento econômico, exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam então os BRICS. BRICS é uma sigla, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e significa países emergentes, países que são subdesenvolvidos, mas que eles estão em ascensão econômica, ok? Então essa regionalização norte-sul, ela era dividida dessa forma. Reparem que não é a linha do Equador não que está separando esses países, tá bom? É uma outra linha imaginária, essa linha mais vermelha aqui, tá bom? E que a Austrália, ela fica como estando no norte, ela fica como país do norte, mesmo estando abaixo da linha do Equador. Mas por que ela fica como um país do norte? Porque essa regionalização leva em consideração o PIB, o desenvolvimento econômico. Tá? E a Austrália, então, ela tem aí um desenvolvimento bem melhor do que os outros países. Bom, pessoal, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Essa regionalização a gente usa muito, né? Os países desenvolvidos, pessoal, eles têm um grande nível industrial. Eles são países industrializados. Foram os países pioneiros da Revolução Industrial, beleza? A Revolução Industrial que tem início no século XVIII, lá na Inglaterra, e vai começar a se expandir aí pelos países da Europa mesmo. Já os países subdesenvolvidos são aqueles então, que eles têm um baixo nível de industrialização e, logicamente, uma baixa renda per capita, ou seja, todo o PIB produzido pelo país, dividido pelo número de pessoas, fica muito baixo. Então, a renda per capita é baixa, ok? Galera, essa denominação, esse agrupamento dos países vai surgir após a Segunda Guerra Mundial e ela é utilizada para explicar a diferença entre países industrializados e os exportadores de matéria-prima. Desde o período colonial, o Brasil ele é um país fornecedor de matéria-prima, até hoje. Desde quando a gente era colônia de Portugal, o Brasil ele tinha essa função de exportar produtos primários. Lembra? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, tá? E hoje, o que a gente faz que a nossa economia é ainda fornecedora de matéria-prima? Minério de ferro, soja, café, algodão, todos os produtos primários que a gente chama de commodities, produtos de baixo valor agregado.
E aí a gente entra lá numa questãozinha meio polêmica, né? Porque a gente tem visto muito a degradação dos biomas, né? Dos recursos naturais do Brasil para poder incentivar a expansão da fronteira agrícola. Até que parte isso é bom? Porque exportar produtos primários não está abastecendo o nosso mercado interno, então não está aumentando a produção de alimentos para nós. E também o produto é vendido a valor de banana, valor baixo, esse valor não melhora as condições de vida da população, então por mais que cresça o PIB, não está melhorando em nada a nossa qualidade de vida, ok? Então, até que parte investir em exportação é importante de produtos primários, tá bom? Então, o ideal é que o Brasil ele invista em tecnologia, ele invista em educação para que nós chegamos aqui bem próximo de países desenvolvidos, ok? O que está muito longe de acontecer com a gente. Bom, pessoal, países subdesenvolvidos, né, ou país de terceiro mundo ou país do sul, são os países que têm baixo valor industrial, né? Eles têm pouca indústria, são países que exportam mais matéria-prima. Como eu comentei com vocês, existem os países emergentes, como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Na década de 80, eles eram chamados de países de terceiro mundo, depois eles passam a ser chamados de países em desenvolvimento e, muito recente, eles são chamados de países subdesenvolvidos, países que têm baixo nível industrial e qualidade de vida baixa, beleza? Os países em desenvolvimento ou recentemente industrializados incluem a maioria dos países da América do Sul, da Europa Oriental e também dos continentes africanos e asiáticos. E são esses países que têm a maior população. Lembra, país pobre, a população é muito grande, continua a crescer, inclusive. E país desenvolvido, país rico, a população é menor, a taxa de natalidade é menor. Beleza? Bom, pessoal, e aí agora a gente vai falar desses países, né, ainda em desenvolvimento, porque eles apresentam má distribuição de renda. O que seria essa má distribuição de renda? Seria, então, pessoal, a riqueza concentrada na mão de poucas pessoas. Isso é uma característica de país subdesenvolvido, beleza? Bom, essa concentração de renda, então, ela vai fazer com que surja vários problemas, né? Os problemas sociais, os problemas também ambientais, tá bom? Então a sociedade ela vai viver sem condições mínimas de vida, com dificuldades, ok? E isso se dá então pela essa concentração de renda. O que deve ser feito para tentar solucionar isso? Uma das formas é dar acesso à educação para todas as pessoas. Educação de qualidade, educação onde consiga o desenvolvimento de pesquisa, né, onde a gente consiga produzir nossa tecnologia e aí a população passe a ter, então, empregos melhores remunerados, onde a nossa qualidade de vida vai melhorar. Tranquilo?